Bom, se vocês vêm acompanhando o canal faz um tempo, vocês lembram que o último review que eu fiz foi desse MM710 que vai estar aparecendo aí no canto superior direito. Esse daqui era pra ser o mouse que eu considerar o melhor custo-benefício hoje em 2023. Mas eu fiz uma compra que mudou completamente o meu ponto de vista. Bem-vindos ao review do Razer Viper Mini com fio. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Delb, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, periféricos e muito mais no cenário de games, né? Hoje eu tô aqui pra fazer o review do Razer Viper Mini, que eu vim usando aí por mais de um mês. Eu acabei fazendo um teaser aí na aba de comunidade do canal. E hoje eu vou explicar por que eu não só acho que isso aqui é uma das melhores compras que você pode fazer em 2023, como também eu uso ele hoje todo santo dia ao invés de um Pulsar X-Lite V2 Mini, que é um mouse que custa 3 vezes mais caro e que supostamente é muito mais premium do que esse daqui. Bom, então vamos começar um pouco falando sobre ergonomia e formato, né? No caso ele é um mouse bem pequeno, menor ainda do que o próprio MM710, pelo menos na pegada, né? Porque ele acaba tendo uma altura um pouco menor. Ele tem um comprimento pequeno para médio, mas ele ainda tem uma pegada bem pequena no geral. Ele tem formato ambidestro, então se você gosta de formato ambidestro, aqui é uma boa sugestão para você. Ele pesa 61 gramas, ou seja, desses 3 mouses que eu falei até agora, esse aqui é o mais pesado deles, mas eu vou falar para vocês que, por mim, assim, o peso não é grande e incômodo. Obviamente, seria muito bem-vindo que o mouse fosse mais leve, mas no caso ele não me atrapalhou nem um pouco no jogo, principalmente no quesito de performance, tá? O balanceamento dele é muito bom, ele é muito bem balanceado no meio, e em quesito de balanceamento, se ficar no topo ou na base, ele fica bem mais na base, então eu sinto que o mouse ele tem uma sensação mais plantada, assim, né? Este mouse daqui, porque ele tem esse formato ambidestro e que a curvatura fica mais para a parte central do mouse, eu diria que ele serve muito bem para a pegada fingertip, que é o que eu faço. Meu tamanho de mão vai estar aparecendo na tela para vocês poderem comparar, mas para mim ele funciona muito bem para fingertip, e se você tiver mãos muito pequenas, você pode palmar até também. Ele vai dar um apoio mais para a parte aqui deste alcochoado aqui da palma, tá? Então se você palmar ele, pelo menos na minha palma, que é um pouco maior, eu consigo, mas eu obviamente vou recomendar que se você tiver dimensões parecidas com as minhas de mão, eu não recomendaria esse mouse. Eu acho que o maior, como por exemplo o próprio Razer Viper normal, tanto quanto o com fio, o Ultimate ou o 8K vão servir melhor no quesito de formato, tá? Os deslizadores deles são bons, assim. Eu tô querendo pegar um Tiger Ice, porque o Tiger Ice ainda desliza muito mais, eu gosto da fricção inicial muito baixa. E o chassi, ele tem uma construção muito sólida, sabe? Se você apertar ele, ele faz quase nada de barulho, né? Mas eu vou apontar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a usar esse mouse, essa parte do anel aqui, vocês podem perceber que ela é envolta em plástico e não com um deslizador. Por exemplo, se você comparar com o review que eu fiz do Pulsar X-Lite, vocês vão ver que aqui é um deslizador, né? Mas nesse mouse não é, e não só isso, mas ele começa bem áspero, tá? Ele acaba sentindo bastante no mousepad, mas eu vou falar pra vocês que depois de um certo tempo, assim, ele acabou melhorando, ele acabou ficando mais suave, tá? O próprio revestimento desse mouse, ele tem uma textura bem granulada, assim, sabe? Parece tecla PBT, se você já teve tecla PBT, mas não aquelas teclas PBTs suavizadas, são aquelas bem granulares, assim, na sensação. Então, não é a melhor do mundo, mas ele dá uma pegada, tipo, confiável, assim. Então, não é premium, mas pro propósito que esse mouse tem, que é você ter, tipo, uma pegada mais firme, ele serve bem. Falando um pouco agora das especificações técnicas, os botões dele são os Razer Opticals V2, tá? Não são o V3 que vem com o Viper V2 Pro, o Death Adder V3 Pro. Não, esses aqui são os V2, que são bons, mas eles obviamente dão uma sensação um pouco menos afiada, né? Eles têm um pouco menos de tatilidade do que, por exemplo, o Kayo 8.0 que vem no Pulsar. O scroll dele é bom, ele não é muito barulhento, ele tem uma definição legal, por mais que eu ainda goste um pouco mais da definição e do feedback sonoro que vem no MM710. Os botões laterais deles são interruptores também, não lembro se são ópticos, eu vou deixar aí embaixo se forem, mas se não forem, são diferentes de qualquer maneira dos Pulsar V2 Mini, né? O do V2 Mini são pontinhos, esses aqui são interruptores pra valer, então eles têm uma sensação tátil muito mais satisfatória, tá? Eles são de fácil acesso, quando eu tô jogando eu consigo sentir que eu tô pegando certinho aqui na lateral, então nenhum problema com esses botões laterais, tá? O sensor dele eu acho que é um dos principais pontos negativos dele, porque por mais que o sensor não seja ruim, eu não lembro qual que é o modelo, mas eu vou deixar na tela, o grande problema dele é que existe uma alta lift-off distance, ou seja, o quão alto você tem que levantar o seu mouse para que ele pare de
rastrear o movimento do seu mouse. Geralmente acaba sendo por volta de 1 milímetro, só que aqui ele acaba sendo mais alto e é até que perceptível, tá? Eu não sinto que ele me afeta tanto em jogo, mas se eu presto atenção nisso quando eu tô, sei lá, zapeando pela internet, você percebe que é relativamente bem alto. Tem gente que fala que a solução pra isso é você acabar usando o Razer Synapse pra você poder regular essa altura, você faz uma calibração específica e você consegue reduzir, mas eu sinto que é muito inconsistente. Então eu sinto que é melhor eu ter uma altura mais alta do que ter uma altura menor, porém extremamente inconsistente, então eu não posso ter uma precisão assim maior do mouse, né? No caso, o cabo dele é o Speedflex da Razer, ele não chega a ser tão bom quanto o do último V3 que lançou com fio, vocês podem perceber que ele é até relativamente rígido, mas, tipo, por um lado, você sente mais do que um mouse com Speedflex ou um paracorde melhor, só que ao mesmo tempo, ele é bom porque ele não fica andando pra tudo quanto é canto, ele é rígido, então, tipo, se eu jogo, por exemplo, o cabo um pouco mais pra cima pra ele não arrastar tanto no mousepad, ele não acaba dando tanta, assim, variedade, quando eu dou uns flicks, ele não acaba chicoteando pra tudo quanto é lado, então é um 880, sabe? Ele acaba sendo rígido, que é bom pra ele não ficar só descontrolado, mas ao mesmo tempo ele é rígido o suficiente pra você perceber que existe ele um pouco mais do que paracordes e afins. Falando rapidinho só, que eu acabei citando um pouco antes também, o Razer Synapse, ele é usado pra você configurar ele, mas você não precisa dele aberto pra você poder usufruir do mouse. Por exemplo, ele tem memória interna, então eu configurei pra que ele fique sem RGB, porque, sei lá, não faz muito sentido com a minha estética, e eu não estou com o Synapse aberto agora, então tudo que eu alterar no mouse, ele fica salvo na memória interna dele, ou seja, você pode baixar o Synapse uma vez, configurar tudinho dele, depois desinstalar, você não vai ter problema algum. Então eu sou um cara que gosta de ter a menor quantidade de programas rodando no meu computador ao mesmo tempo. Felizmente, o Razer Viper Mini, ele não precisa do Synapse rodando, então é muito mais tranquilo nesse quesito. Agora, em quesito de performance e experiência, cara, esse mouse daqui, eu não sei porque a Razer tá demorando tanto pra fazer wireless. Dizem que a versão wireless disso daqui vai vir no verão. Obviamente, a gente teve a versão de assinatura, né, que é aquela liga de magnésio, mas vamos ser bem honesto, isso não vem aqui pro Brasil. Se você importar independentemente, você vai pagar uma fortuna, então não vale a pena pra absolutamente ninguém nesse país comprar o Razer Viper versão de assinatura. Porém, como a gente sabe, lá nos Estados Unidos tem o verão e eles vão acabar lançando, tipo, produtos de verão, ou eles lançam um produto importante no verão, como foi o caso do Death Adder V3 Pro, ou eles lançam no Natal, porque é um momento que tem bastante consumo, ou às vezes é um momento de Black Friday. Então esse é um comportamento que as grandes empresas gamers acabam fazendo na hora de lançar um produto. E de acordo com o próprio representante da Razer no Reddit e as especulações em torno disso, provavelmente a gente vai ver uma versão wireless disso aqui no verão, e com certeza absoluta eu quero uma. Porque, cara, é surpreendente. Eu era um cara que pensava que, bom, mouses ergonômicos vão acabar dando mais segurança na hora de eu usar ele pra performar melhor, né, de usar o mouse pra performar melhor. Só que eu subestimei uma coisa: mouses ergonômicos, eles tendem a ser mais robustos, né? Eles têm uma pegada maior na mão. E aí eu migrei rapidamente pra esse daqui porque eu queria experimentar o formato Razer Viper Mini e me apaixonei. Pra você que faz fingertip, assim, isso aqui é sensacional. Ele tem muito recuo aqui comparado ao pulsar. Quando ele tá mais estreito, eu sinto que eu tenho um pouco mais de controle com ele, sabe? Eu tenho uma pegada um pouco mais firme. Foi estranho porque na primeira meia hora que eu peguei esse mouse, eu tava performando muito mal. Mas eu fui jantar, eu voltei e do nada eu tava um arrasto. E tipo, eu não acho que é por conta dos cliques ópticos, tá? Eu não acho que é por conta de certas vantagens que muita gente fala que, o tempo de delay desse mouse é muito baixo. Isso também contribui, óbvio, mas a principal diferença que eu percebi foi a consistência de se usar um mouse com fio, porque querendo ou não, a não ser que você pegue o Razer ou Logitech ou até mesmo o Zowie, a consistência do sem fio não é tão boa pra se equiparar com uma coisa com fio. E ao mesmo tempo foi questão do formato, cara. Juro, eu tô amando esse formato. É uma coisa que eu cheguei até a cogitar mesmo se eu não pegava um X2 Mini, só que aí na evidência de vir o Viper Mini Ultimate, né, versão wireless, eu virei e falei, quer saber, dane-se, se esse formato tá bom pra caramba, não vamos mexer no cavalo que tá ganhando. E esse aqui tá ganhando por muito longe, assim, sabe? É assustador o quanto eles demoraram pra poder fazer uma versão wireless disso daqui. Isso daqui, pra mim, principalmente considerando o preço, é um dos melhores mouses que você pode comprar ainda em 2023. E quando vier a versão wireless, provavelmente eu vou falar também que é um dos melhores mouses para se comprar em 2023. Se eles conseguirem manter pelo menos esse peso, se não reduzir, né? Porque esse daqui é uma silhueta que tem já 3 anos de idade, né? A Razer já fez métodos de redução de peso. Se a gente conseguisse um desse daqui, o wireless, pesando 68 gramas, que nem o V2 Pro, que é a versão grande, cara, compra instantânea pra mim. Juro, é
bom desse jeito. Eu não consigo estressar o quanto eu recomendo esse mouse. A tecnologia wireless da Razer é uma coisa que eu confio tanto quanto a tecnologia wireless da Logitech. Já a Pulsar, Lamzo e afins, eles têm componentes que acabam tendo um pouco mais de atraso e por consequência menos consistência, então eu acabo não confiando tanto. E a Zowie tá viajando na batatinha, né, porque os mouses deles são grandes, pesados e custam mesmo que os competidores que fazem essas mesmas coisas, só que melhor. Então, isso aqui, meu, eu não tenho propriedade pra dar um selo de aprovação, mas isso daqui tem com certeza, tipo, se fosse pra ter um selo de aprovação, é isso aqui, é esse daqui, eu não tenho dúvidas sobre isso, é sensacional. Eu fiquei assustado, juro. Então minha recomendação pra você, se você ainda usa Claw Grip, eu ainda recomendo você procurar alguma coisa com formato um pouco maior ou que tem essa curvatura aqui que vai acabar dando apoio melhor pra você na hora de fazer Claw Grip, tá? Porque, querendo ou não, eu não faço Claw, mas eu sinto que tem falta, assim, se eu vou dar uma pegada mais agressiva, assim, ou até mesmo um Claw mais relaxado, eu sinto que falta suporte, sabe? Ele não fica tão bem pegado. O Palm, já que ele, tipo, ele descansa em cima do mouse inteiro, se você tiver uma mão pequena o suficiente pra você usar isso aqui confortavelmente, o Palm vai ser viável, mas vai ter que ser um tamanho de mão menor do que o meu. Mas se você usa fingertip, cara, isso aqui não tem segredo, isso aqui é um arrasto. E é isso, galera. Esse foi um review mais comprido, mas é porque, cara, eu precisava expressar o quanto esse mouse daqui é uma compra boa. Se você vir e falar, pô, eu quero comprar um Pulsar X2 Mini. Não. Juro pra você, não. Pega esse daqui e compra um mouse band usado. Vai ser a melhor compra que você pode fazer. Até mesmo um mouse desse daqui usado. Tem muita gente que não se adaptou bem ao tamanho dele pra poder fazer claw, como eu mesmo falei, sabe? Ou até mesmo palm. E acaba vendendo esse mouse em ótima condição e por um preço muito camarada. Obviamente, comprem com parcimônia coisas usadas, mas comprar um desse daqui usado com um mouse band usado, você vai gastar uma fração do que custa o X2 Mini. E o X2 Mini, ele ainda vai performar assim, tipo, em questão de confiabilidade e por aí, pior do que esse aqui. Se você quer uma coisa pra claw, aí talvez o X2 normal vai ser melhor, sabe? O X2 Mini eu acho que é muito pequeno pra claw, mas eu juro, tipo, eu nunca cheguei a usar o X2 Mini, mas pela experiência que eu tô tendo com isso aqui, eu falo, mano, não tem como ser muito melhor do que isso, porque você vai estar trocando a confiabilidade de uma coisa com fio por uma coisa que é 2 vezes mais caro pra você ter a liberdade do sem fio. Isso aqui, quando sair sem fio, cara, a gente já falava, a gente já repetia, e agora vai ser comprovado quando lançar, vai ser facilmente um dos melhores mouses que você pode comprar pelo dinheiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, obviamente deixe seu like. Se você é novo no canal, considere se inscrever. Como eu falei, eu falo sobre periféricos, eu também falo sobre desenvolvimento pessoal em games e às vezes eu faço alguns vídeos sobre Team Fortress 2 e Overwatch, porque são 2 jogos que eu mais jogo. Então é isso, sem mais delongas eu fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.